Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast da Galera que Veste Branco. Eu sou a professora Adriele e hoje eu estou aqui com alguns convidados especiais do curso de fisioterapia. Obrigada a todos que acompanham o nosso podcast. Não esqueçam de curtir os nossos vídeos, interagir, mandar para nós sugestões de assuntos para a gente trabalhar e fiquem à vontade para participar sempre que puderem. Falando nesse assunto, em participar, eu fui atrás esta semana de uns convidados aí que já acompanham há algum tempo. E eles vieram para compartilhar um pouco sobre a história acadêmica e o início de tudo isso e até onde é o plano de ir, né? Até onde nós vamos. Ou até onde nós alcançamos, não é mesmo? Eu estou aqui com o Lucas Recaveio, o Lucas Simão, o Fernando. Os meninos estão conosco aí há algum tempo, o Fernando também. Meninos, vou começar com vocês, que estão aí todos com vergonha, né? É normal, primeiro podcast, no início, a primeira pergunta. Conte para mim, Lucas, um pouquinho da sua história com a Guairacá. Eu cheguei aqui em 2017, se não me engano. Eu tô aqui desde o 7º ano do ensino fundamental. E hoje eu tô fazendo fisioterapia na Uniguaracá, no centro universitário. E eu acho que nós conseguimos perceber a evolução, tanto do colégio quanto da faculdade, né? Quando nós chegamos era uma estrutura boa, mas hoje é uma estrutura maravilhosa, fenomenal. Principalmente na área da saúde. Que bom. Lucas, e você? Aliás, eu sei que você também passou em outros vestibulares, mas você optou em ficar aqui. O que te levou a isso? Sim, eu passei na Unicentro também. O que me fez ficar aqui foi a maior parte por causa que o curso é à noite, né? Que eu acho que vai ser melhor pra mim. E é mais perto da minha casa também, eu moro bem pertinho daqui. Tanto que eu quase me atrasei hoje, mas... Fiquei tranquilo aqui, cheguei rápido. Eu também estudo aqui desde o 6º ano. Conheci ele no 7º, né? Chegou... É o Lucas 1 e o Lucas 2 andam juntos desde sempre. Desde o 7º ano. Eles incomodam a professora de ciências desde sempre. É verdade. É mentira. Ótimos alunos, sempre foram. Se eu nunca falei, estou falando agora, para todo mundo ficar sabendo. O 01 e o 02, ou seja, o Lucas 1 e o Lucas 2 sempre foram muito bons alunos. E o Fernando, que também foi meu aluno no curso de fisioterapia e está aí seguindo carreira. Fernando, como você chegou até aqui, antes de mais nada? Aqui, no curso de fisioterapia da Uniguaracá. Então, olá, pessoal. Obrigado, prof, pelo convite, né? Estou muito feliz em estar aqui. Eu cheguei na físio sem saber que realmente eu queria a área da físio, né? Eu sabia que eu pertencia à área da saúde, né? Então, eu vim de uma escola pública, prestei outros vestibulares e aí entrei pelo ProUni. Então, quando eu recebi a notícia que eu tinha conseguido bolsa pelo ProUni, eu optei em ficar aqui pela estrutura, né, que eu conhecia e por indicações na época, né? Então, assim que eu cheguei aqui, que na época era a Faculdade de Guairacá, né? E aí, durante a minha formação, só se transformou em centro universitário. E estamos crescendo, né? Porque agora nós com vários cursos na área da saúde, vários cursos de pós-graduação na área da saúde, e ainda nós temos o mestrado profissional voltado também para profissionais da área da saúde. É interdisciplinar, mas é muito voltado para essa questão da área da saúde. E em relação ao mestrado... Você continuou, saiu Sim. daqui e continuei. Então, durante a graduação, né, a gente tem aí contato com diferentes áreas e professores que são referência, né, em suas respectivas áreas. Então, eu me identifiquei muito com várias áreas, né? Então, eu queria fazer várias coisas, mas o que me despertou muito foi quando eu tive a oportunidade em fazer monitorias, né? Então, eu comecei no laboratório de anatomia, aí fui para a policlínica fazer estágios na orto, na eletro, né? Aí despertou esse interesse. E isso é muito bacana, Fernando, que já vai ficando a dica para os meninos. Porque a monitoria é um programa mesmo que tem aqui dentro da instituição, que
oferta para o aluno e para o acadêmico a participar das atividades durante a graduação. E vocês podem ganhar ainda as horas complementares, porque todos têm que fazer. E é um momento em se descobrir, né? Com certeza. Eu lembro que no meu segundo ano de graduação, como eu não trabalhava, né? Porque eu tinha bolsa, então eu conseguia me dedicar, né, às atividades extracurriculares. Na época nós tínhamos um projeto com a Prof. Thalita, que era da biologia, né, colega da Prof. Dri, que era um projeto voltado para algumas práticas em laboratório. Então a gente, além de estudar, né, a gente fazia prática para aprender a dissecar coração, aprender a dissecar rins, aprender a trabalhar com resinação, com oficina de modelagem óssea. Então, tudo isso, né, foi propiciando que a gente participasse de alguns eventos, né, na Unicentro, na Campo Real, aqui na própria Guairacá. E aí eu fui gostando dessa área de pesquisa, digamos assim, a parte extensionista e pesquisa, né. E aí, quando cheguei no último ano, né, eu me encaminhei ali, me despertou para o mestrado, a gente pode falar mais para frente, né, como que é esse processo aí. E aí eu decidi que realmente eu queria dar seguimento, né, fazendo mestrado, doutorado e assim por diante. E hoje está no doutorado. E começou no curso de fisioterapia da Guairacá. Meninos, Lucas, o que levou você a escolher a fisioterapia? Eu acho que eu era assim como ele. Tipo, eu sabia que eu tinha que ir na área da saúde, porque é uma área que eu gosto. E eu acho que a área que eu mais me identifico. Acho que a gratificação de você conseguir recuperar um paciente que está lesionado, está machucado, eu acho que ela é maior do que o curso, maior do que qualquer recompensa que você tenha. É verdade. Então eu acho que isso me despertou uma vontade em fazer físio. Lucas, e você, quando escolheu o curso de fisioterapia, você já sabia assim, eu quero a fisioterapia porque eu quero trabalhar com isso? Não, na realidade... Já tem alguma área dentro do curso de fisioterapia? Na realidade, ainda não sei que área exatamente vou me especializar ou seguir, mas estamos aí no curso para ver como pra aprender. O início, né? E isso é uma coisa bem bacana, porque a gente pensa em alguma coisa, a gente idealiza, nós fazemos planos, mas ao longo do curso a gente vai se encontrando e se enquadrando. E eu acho que muito além do que você estar engessado em algo, é você estar aberto ao novo, né? A novas oportunidades, aos novos conhecimentos. E realmente, vocês vão passar por várias coisas. Nós temos aqui, vamos falar algumas, me ajuda. A fisioterapia na área de neurofuncional. Eu comecei a graduação pensando em trabalhar na área hospitalar, né? Fisioterapia hospitalar, fisioterapia pediátrica, fisioterapia do exercício, não tem? O pessoal que trabalha na parte do esporte. Tem a parte da reabilitação esportiva, né? Fisioterapia desportiva, ortopedia, neurofuncional adulto, pediátrico. Reumato, que é uma área que eu jamais pensei, né? E agora tem a área estética ainda, e a área estética. Que tá super aí em alta. E tem várias outras especialidades, né? Ao todo, o nosso conselho regulamenta 16 especialidades, que é a quiropraxia, a osteopatia, a acupuntura, a saúde da mulher, da criança, do adulto. E aí inúmeras coisas para áreas vocês se encontrarem. Então, inúmeras coisas para vocês se encontrarem aí dentro. Mas eu sei que vocês dois são atletas. Ou não? Com certeza. Sim. Jogam o quê? De tudo. O que convidarem para jogar, estamos indo, né? Jogar nós jogamos de tudo. Agora jogar bem é outra coisa. É outra coisa, mas na escola vocês eram atletas da escola, né? Sim. E deixa eu fazer uma pergunta relacionada à escola. O Colégio Guairacá, né? Que é de lá que vocês estão indo. Quer dizer, é daqui mesmo, né? É daqui mesmo, foram ficando por aqui e assim vão seguindo, né? Lucas, o ensino médio, o Colégio Guairacá, de maneira geral, preparou você para o mercado de trabalho, para você escolher, te encaminhou, te ajudou a escolher o curso de fisioterapia? Ajudou. Eu acredito que quando eu vim para Guairacá, um dos motivos que eu vim foi por ser integral, que é uma coisa que o Soares, nosso diretor, fala, né? Que quando você está estudando só no período da manhã, você não está simulando o trabalho, porque o trabalho é integral. Então, quando o dia todo, exato. Então, quando você está numa escola integral, você, querendo ou não, a sua rotina já está adaptada para um trabalho.
E eu acredito que isso foi um grande fator. E o colégio também. O colégio é fenomenal, os professores conseguem explicar de uma forma única, é bem didático, tem muitas práticas nos laboratórios e em tudo mais. Lucas, e as práticas de laboratório? Os laboratórios, nós somos privilegiados em relação a isso no colégio, né? Sim. Como que funcionava? Essas práticas, elas acontecem no mesmo espaço que os alunos da faculdade. Sim, sim. Nas aulas de química, biologia, até ciências antes do ensino médio, sempre teve muitas práticas. E é uma estrutura realmente incrível que proporciona aos alunos do colégio a mesma experiência que os alunos da faculdade, por exemplo. Que você vai usar os mesmos materiais, né? Inclusive, acho que eu lembro de uma aula que nós tivemos com você, acho que nós dissecamos uma minhoca. Nós dissecamos uma minhoca e eu achei essa aula bem legal, então acredito que os alunos já vão ser capacitados para conseguirem até acompanhar melhor as práticas na faculdade já. E o pessoal que está na turma de vocês não vem perguntar assim, vocês estavam aqui, vocês conhecem, me ajuda nisso, não pedem? Os professores também, tipo, eles comentam, já usaram, alguém já fez tal coisa, já fez esse experimento e normalmente eu e o Lucas e a Nicole somos os únicos que levantam as mãos. Na verdade, nós temos alguns, né, que permaneceram aqui, escolheram ficar aqui. E o bacana é que, assim, a parte básica, né, vocês já conhecem. Mas aí nós temos a Clínica Uniguaracá. Conta para nós, Fernando, você que já foi, já tá mais no nível avançado, passou por todas as práticas e acontece práticas na clínica. O que vocês fazem lá? Então, nós temos as disciplinas específicas, né, que elas começam ali em torno do 4º, 5º período, né? Então, vão iniciar lá com práticas de avaliação dentro de cada área em específica, né? Seja da orto, da neuro, da cardio. Então, começa na avaliação, aí começa a estudar as patologias, como que você faz toda a questão de diagnóstico fisioterapêutico, que é diferente do diagnóstico médico, né? A gente também estuda toda a questão clínica da doença, e a gente aprende os recursos terapêuticos dentro de cada especialidade, né? Vamos dar exemplos. Na orto, a gente vai ter os recursos cinesioterapêuticos, então existem disciplinas que são específicas, voltadas para a prescrição de exercício, né? Que é algo muito da físio, embora a educação física também trabalha com exercício físico, mas o nosso foco é muito mais terapêutico, preventivo, né, nesse sentido. Na neuro também existem diferentes métodos de tratamento, né? Tem o CABAT, tem terapia espelho, né, existem vários outros. Vamos pensar, tem a área da hidro, né? Então a gente tem a piscina terapêutica, o que propicia assim práticas lá no 5º, 6º período, né? Primeiro você, vamos dizer assim, você trabalha com a turma, e aí existe também a possibilidade de você fazer estágio voluntário, né? Antes de chegar no estágio obrigatório. Então você consegue melhorar, né? Todos esses conhecimentos que foram vistos na sala de aula, durante as práticas, né, que são na própria clínica. Então, você consegue ter esse contato antes com os pacientes. E aí, quando você chega lá nos estágios obrigatórios, você já está mais preparado, né? E é isso que eu ia comentar, porque primeiro período da faculdade, segundo período da faculdade, todo mundo vê a área básica, né? Então, a gente tem que aprender a dar valor nesse sentido. Vocês começaram agora, né? Mas eu sei que as disciplinas que vocês estão tendo citologia, biologia celular, histologia. Aí tem para conhecer a profissão, que é fisioterapia, ciência e profissão, que é extremamente importante, porque vocês vão trabalhar a parte da regulamentação, do conselho, né? Que entender. Essa questão de conselho, muitas vezes a gente chega, né? Ou alguns colegas chegam lá no 8º, no 9º, no último período e não sabem qual que é o passo a passo depois que você termina a graduação. Então, tem algumas exigências que tem que fazer aquilo, porque senão você não pode atender e assim por diante. Então, é bem importante essa questão inicial, né? Essa contextualização inicial, essa base para vocês começarem aí no específico. Mas rola aquela ansiedade, né? Porque quando você chegou aqui,
Você imaginou assim, primeiro eu vou ter as disciplinas base e depois eu vou na fisioterapia? Porque quando você escolhe um curso, independente de qual seja, mas falando da fisioterapia, você quer colocar a mão na massa já na área que você escolheu, né? Não rolou essa expectativa? Rolou. Você já quer ir ajudar as pessoas, né? Você já quer ver uma torção, você quer ver um machucado, você quer ver como você trataria isso. Mas nos primeiros períodos você é conteúdo. Você tem que entender como que isso surgiu, por que isso aconteceu. E eu acho que foi uma quebra de expectativas, em tese. Porque é algo que é importante. Tem que ter. Sim, tem que ter, é obrigatório. Mas você quer estar com a mão na massa, você quer ir ajudar, você quer aprender. Mas não deixam de fazer prática, porque eu vi você perguntando para ele. Não esqueceu do jaleco, né? Tem prática de bioquímica hoje, que nós vamos no laboratório de química com o professor Matheus. Então, sempre tem as práticas assim, sempre vai ter... No caso de anatomia, que tem a prática com o cadáver, para ver os músculos e essas coisas. Vai ter prática de citologia também, usando os laboratórios, bastante coisa. E essa é a metodologia da UniGuará sempre, não é? Sim. Desde sempre. É trabalhar a teoria, aliado à prática, faz estudo de caso, vocês vão ver que vocês vão acostumando com essa rotina. Ou já estão acostumados? Tá acostumado já? Quantas semanas faz? Desde o carnaval, né? Então, umas 2 semanas e meia, né? Vamos contar assim. Já acostumou? Acho que já, um pouco eu acho que já. Porque é um lugar que nós conhecemos, né? Tá em casa, né? Tá em casa. Mas estudava de manhã e de tarde, agora estudo de noite, então eu consigo realizar as pesquisas, consigo fazer o que os professores pedem de manhã ou de tarde até. E sobre as práticas, o exemplo bem claro disso é a anatomia, a matéria de anatomia, que são 4 aulas no mesmo dia. As 2 primeiras são teóricas, onde você vê a teoria, e as 2 últimas são as práticas. O que ajuda muito, né? Onde você consegue entender o conteúdo que foi explicado na aula anterior na prática. Mas é algo que não se torna cansativo, porque você pensar assim, nossa, você tem 4 aulas numa noite de anatomia. Mas você já pensaram se fosse 2, daí começa, daí para, 2, começa e para. Eu acho que é um momento mais proveitoso, né? 4, você não acha? Olha... Realmente é mais fácil, porque você tá com o conteúdo já na cabeça, né? Tipo, nessa última aula que teve terça-feira, que é o dia que nós temos. Nós começamos a ver mais sobre os ossos assim, e nas segundas aulas, que é depois do intervalo, que é às 9 horas, nós montamos o esqueleto, começamos a montar o esqueleto. Então já ajuda fica mais fácil. Muito, né? E o esqueleto tem que aprender, não tem? Tem que aprender. Não vou dizer infelizmente, mas é importante. É o Depois que vocês- move a Com fisioterapia, certeza. não é? Ou não somente, mas Com é certeza. Por exemplo, se você for pro estágio, vocês vão pegar lá lesões, vão pegar tendinites, aí vocês precisam lembrar de toda a anatomia. Fisioterapia pós-traumática. Isso, não tem? então Pós-fratura. a avaliação basicamente é você aplicar os conhecimentos anatômicos dentro da gente tem a cinesiologia, né? Uma área bem temida, não é tão fácil, mas... O que é a cinesiologia? Então, a cinesiologia é o estudo do movimento, então vocês vão aprender como vocês vão que o aprendendo aí as músculo... dicas. Isso. Já comentou É sobre- verdade. Então, na nato a gente aprende lá, por exemplo, que o deltoide faz abdução. Beleza. Faz flexão e auxilia na extensão, mas isso parece que não faz sentido. Aí quando você chega na cinesiologia, você aprende a raciocinar clinicamente esse movimento. Então você aprende a executar um movimento. Então, vamos dizer, na hidro mesmo, que é uma outra área, você vai aplicar a cinesiologia na água. E aí você vai ter a influência dos aspectos físicos da água, que aí às vezes vai inverter o músculo que é concêntrico, ele pode trabalhar de forma excêntrica. Aí isso faz uma certa bagunça, mas que aos poucos vai fazendo sentido, né? E daí tem a cinesioterapia. E tem né? a cinesioterapia, que Já basicamente sabia disso. você vai utilizar um movimento que você aprendeu na cinesiologia para prevenir ou tratar alguma disfunção, basicamente. Que legal. Eu gosto Vocês sabiam bastante.
A professora Ilana comentou. A professora Ilana é a nossa coordenadora do curso de fisioterapia e é ela responsável pela disciplina de Fisiociência e Profissão, mesmo. né? Comentou sobre as áreas, né? Esses nomes aí que vai entrando na cabeça devagarinho, né? Porque é cinesioterapia, daí tem cineantropometria, e por aí vai. Com certeza. Aí tem uma outra disciplina que se chama... não sei se ela se chama da mesma forma, mas na minha época era Bases, Métodos e Técnicas da Avaliação Cinesioterapêutica. Aí você aprende testes... Aí a professora coloca na prova assim, qual é o nome da disciplina? Todo mundo porque é um nome mundo... enorme. A gente chama de BMTAF, né? É mesmo. E basicamente são testes ortopédicos para você verificar se tem algum distúrbio nas estruturas. Então vocês vão aprender a testar músculos, articulações, tendões, nervos, vasos sanguíneos. Então, para cada estrutura tem um teste que tem um nome. E aí você precisa saber o nome, o teste, como que faz, para que serve e quais seriam os sinais de alteração. Mas que legal. Tudo é um quebra-cabeça, né? Ou seja, a anatomia que vocês estão tendo agora vai rolar solta durante o restante da vida profissional de vocês, né? Tem plano? Plano assim, depois que eu terminar o curso de fisioterapia, eu penso nisso, penso naquilo. Eu acho que tenho. Eu quero fazer mestrado, quero fazer doutorado também. Não quer parar? Não. E outras faculdades também me chamam a atenção, como nutrição. Aqui não sei se tem. Temos o curso de nutrição. Eu também penso em fazer outras. Então, a Uniguairacá tem várias opções. Conhecem a Uniguairacá? O que não tem aqui, Inclusive, já pegando esse gancho, o nosso vestibular ainda está com inscrições abertas. São vestibular que tem prova online. Então, olha aí, Fernando, fica a dica. Já engata o doutorado, já faz mais uma faculdade. E nós temos várias opções no curso com a metodologia híbrida agora, né? Lembrando que os cursos de fisioterapia, farmácia e enfermagem agora em 4 anos. Vocês vão terminar em 4 anos, né? Em 4 anos é condensada, as disciplinas são mais condensadas, mas vão conseguir concluir em 4 anos. Então, nós temos inúmeras vantagens de estar aqui, né? E os seus planos? Olha, eu gostaria de fazer um concurso e ingressar como funcionário de fisioterapia público, que eu acho que é um hospital, alguma coisa assim, eu acho legal. Mas eu também não pretendo parar, que nem o Lucas falou, mestrado, doutorado, é sempre bom pensar em fazer, que eu acho que você sempre tem que estar se atualizando, né? Porque a saúde muda, a área da saúde muda muito, sempre. Então você sempre tem que se atualizar, então eu acho importante todas continuar as os áreas, estudos, mas sim. a saúde é tão importante, né? Porque se trata de pessoas, né? São vidas, né? Para nós mesmos. Exatamente. E parar nem pensar, né, Fernando? Porque assim, não dá pra parar. É bem isso mesmo. Eu falando experiência própria. Se a gente parar, a gente se acomoda, né? Então é isso. Termina a graduação, já pega uma pós ou vai direto para o mestrado. Foi isso que você fez, não foi? Sim. Quando eu terminei a graduação, antes mesmo de terminar a graduação, eu já comecei uma pós aqui mesmo na Guairacá, né? Que é a pós em fisioterapia manipulativa, que é uma área que eu sempre gostei, né? Utilizar recursos manuais para o tratamento. Então, seja de problemas na coluna, dores de cabeça, disfunções viscerais nos membros inferiores, né? Então, é uma pós que existe aqui na Guairacá, né? Ela é uma pós em 1 ano. E quando nós estávamos no último ano, eles abriram a oportunidade da gente fazer junto, né? E aí era às sextas à noite e no sábado. Então, foi ótimo. Hoje, quando precisa, né? Eu faço atendimentos também. E basicamente trato com terapia manual, né? E algumas terapias alternativas que eu trabalho também, né? Então faz total diferença. E foi pro mestrado, e foi pro doutorado, agora no doutorado. Isso, o mestrado surgiu no meu último ano. Então, eu atendia um paciente lá na policlínica, ele tinha sofrido uma amputação de pé diabético, né? E aí ele tava com uma úlcera, né, enorme no pé. E aí, né, veio esse paciente para me atender, né? Todo mundo foge dos pacientes amputados, porque ninguém sabe o que fazer.
Ainda mais na faculdade. Ainda né? mais na faculdade. Não e no estágio obrigatório. Isso. Porque ainda rola aquele medo de fazer algo errado, né? Mas Não, é normal, não é normal? Com certeza. E os professores aqui da Uniguaracá, né? Todas as vezes que a gente precisa, inclusive pós-formado, né? A Prof. Dri é um exemplo. Então, na pós-graduação, a gente precisa trabalhar com currículo, né? E aí a gente precisa participar de eventos, fazer publicações. E para que isso aconteça, a gente precisa de uma rede de apoio, né? Eu já contei com a Prof. Dri, com outros professores, para auxiliar nesse processo de escrita, nesse processo de correção, Publicação. na questão de publicação. A própria instituição nos auxilia muito em relação a isso. Eu, quando estava na graduação, eu tive a oportunidade de ir num congresso lá em Salvador. Então, o professor Soares, ele auxiliou a gente, né, custeando parte desse valor. Isso é bem bacana. Então, isso abriu muito a minha mente, né? Isso foi maravilhoso, né? Não dá pra perder as oportunidades. Vão caçando as oportunidades Claro. por aí, que é sucesso. Eu lembro que na época a Prof. Raquel, né? A gente tinha os eventos Já conheceram a Prof. Raquel? fora. Prof. Raquel cuida da parte de organização de eventos, né? Isso, então eu Ela ia... tava aqui perto. Né? Tava. Né? Mas assim, foi muito bom conversar com vocês. Eu sou suspeita em falar, né? Porque, na verdade, eu sempre sou suspeita em falar porque eu sou extremamente apegada aos meus alunos. Isso é uma coisa muito natural minha. Mas o Fer já participou de algumas aulas minhas, depois de formado, veio compartilhar um pouco da experiência. E os meninos acompanhei desde sempre. E agora na faculdade acharam que iam ter aula comigo, mas não terão. Mas quem sabe no próximo semestre, Escapamos, né? Escaparam da Prof. Dri. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo a evolução que vocês tiveram nesse caminho todo. E que ainda é longo, porém passa rápido. Aproveitem, porque passa voando, né, Fer? Passa voando. E quando vocês forem ver, vocês já estão lá no doutorado também de vocês. E nunca deixando de usar o dito do jaleco branco, Sim, né? o jaleco acompanha para sempre. Ó, os meninos vieram de branco, veja que bonitinhos. Inclusive, vamos contextualizar as disciplinas ditas básicas, né? Como citologia, histologia, embriologia, né? Que parece assim maçante para nós, mas no meu mestrado eu trabalhei com cultura de bactéria, então eu precisava lembrar lá da estrutura das bactérias, a parte de microscopia. Eu lembro que teve uma atividade da gente nomear lá as partes do microscópio, então você saber mexer, saber focar, então tudo isso eu trabalhei no mestrado, né? E foi uma experiência muito legal. Contei com o apoio da Cris, né? Muito importante. E agora no doutorado, a nossa proposta, né? Uma das etapas é também fazer análises com micro-organismos. Então, para você ver como as coisas vão ali se ligando, né? Mesmo depois da graduação. E se Usa vocês, sempre. E se vocês forem para a área da pós, né? Pensando em mestrado e doutorado, a ideia do mestrado e doutorado é realmente você sair da tua zona de conforto. Então, se você não sai por livre e espontânea vontade, né? As situações vão fazer com que você saia. Então, o teu orientador vai te puxar, vai surgir... Ninguém foge, ninguém vai fugir. Então, para você ter uma ideia, esse semestre que, né, lá na Unicentro está acabando, eu estou fazendo estágio obrigatório, porque na pós você tem que fazer, em bioquímica para farmácia, que é estudar coisas... São áreas que se ligam e se completam, e por aí vai. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos encaminhando para o fim do nosso podcast, meninos. Desejo assim sucesso sem fim para vocês. Contem comigo, conosco, com a equipe toda da Uniguaracá, sempre que vocês precisarem. Fernanda, a mesma coisa. E vamos encerrando por aqui. Agradeço a participação de todos. Fico muito feliz quando eu me deparo com esse tipo de situação em que a gente traz informações e experiências para compartilhar em níveis diferentes. Vocês chegando e você lá no nível em que você se encontra. E fica a dica para todos os nossos acadêmicos também para seguir essa linha, né? E nunca desistir, nunca parar, sempre estar buscando sempre o melhor. Um grande abraço a todos.
Acompanhem os nossos podcasts lá no canal do YouTube, pelas nossas plataformas, como, por exemplo, nossa página do Instagram, nosso perfil do Instagram e o canal do YouTube. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de deixar as suas sugestões. Me procurem quando tiverem algumas sugestões. O César lá, o pessoal da comunicação, sempre estão à disposição e aceitando sugestões para novos assuntos, aqueles mais atuais e que despertam maior interesse em todos. Um grande abraço e até o próximo!